À noite a gente conversou sobre muitas coisas. Moças solteiras, os rapazes pediram para eu pedir vocês ficarem em pé também, mas eu não faria isso com vocês, que eu tô sempre do lado das moças, como vocês vão ver hoje. Vocês vão ver hoje de novo, eu estou na defesa de vocês, não se preocupem. Aí, quem sabe na hora das perguntas e respostas, alguém fala assim, quero que peça para as moças solteiras ficarem em pé. Aí a gente vê isso aí. Mas ontem a gente falou principalmente sobre como que o solteiro ele deve estar aberto sim para o casamento, ainda que ele esteja completo no Senhor, ainda que ele esteja satisfeito em sua solteirice, como deve ser, enquanto você está vivendo essa fase, por quanto você... Muito bonitinho, prestando atenção. Gracinha. Se o seu coração está completo em Cristo, você pode desejar o casamento e as coisas boas que Deus criou. Eu gosto muito como o Marshall diz no livro dele, Ainda Não Casei, que o casamento é um excelente presente, mas ele é um Deus terrível. Nos planos e nos sonhos que nós temos, né, o casamento ele pode se tornar um Deus. Isso pode se tornar um Deus até para quem já está casada. Para a gente que já está casada, a gente colocar o nosso marido numa posição que não é para ele ocupar e a esposa numa posição que não é para ela ocupar. E por isso, gente, que como eu falei ontem para vocês, enquanto você quiser o casamento, você tem que desejar a Deus muito, muito, muito mais. Porque senão, o processo, quem você vai escolher, vai ser assim, o passinho para você fazer coisa errada é nada, porque você quer isso muito mais do que você ama seu Senhor. Então, os ídolos não vão preencher. Em todas as coisas que a gente faz, como eu falei para vocês ontem, reforçando, nós precisamos que de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, o nosso amor esteja no Senhor acima de tudo e ao próximo, como a você mesmo. É isso que vai guiar o seu desejo pelo casamento, isso que vai guiar o seu entendimento do que é o casamento, sua escolha de quem vai casar e o que a gente vai falar hoje sobre o processo de conhecer alguém, os namoros, os dates, os encontros, se queiram chamar assim. A verdade é que todo pecado que a gente comete em qualquer situação, a gente está quebrando uma dessas duas coisas, normalmente as duas juntas, que é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a você mesmo. E esse é o ponto aqui, gente. Como eu falei ontem sobre pureza, sobre os nossos desejos, que a gente vai muito guiado pelo mundo, os nossos não, de novo, Ana Paula, que eu não saio mais em encontros, né? Mas nos encontros do crente, as pessoas que ele conhece, eles não podem ser moldados pelo que o mundo diz de como é o encontro. Como as novelas, como os filminhos, como os livros, como as séries, como o Instagram. Não é dessa forma que a gente molda o processo de conhecer outro crente. É a palavra de Deus. E a começar porque no mundo as pessoas querem ficar, né? Não sei como é que fala isso, mas na minha época as pessoas ficavam. Não sei se ainda fala de ficar. Que é assim, só pra ficar. Um negócio assim, sem comprometimento nenhum, né? No mundo as pessoas querem alguém para passar o tempo. Às vezes até assume ali o namoro, mas é para passar o tempo, é para satisfazer seus próprios desejos, é para satisfazer suas carências. E cada vez menos eles querem casar. E quando casam, separam assim, como vocês já sabem. Mas o cristão não quer isso, né, gente? O cristão, ele quando pensa em alguém para se relacionar, ele não está pensando em alguém para suprir carência, para satisfazer seu próprio eu. Ele está procurando alguém para casar. Deveria ser assim, pelo menos, né? O cristão não ama mais a ideia de casar do que ele ama a Deus e do que ele ama ao próximo. E isso vai moldar as decisões de com quem ele vai casar, como a gente falou ontem. Então, se você não ama mais a ideia de casar do que você ama a Deus, você não vai escolher uma pessoa descrente para você se relacionar. Por exemplo, se você não ama mais a ideia de casar do que você ama a Deus e ao próximo, você não vai se envolver num relacionamento fora do casamento sem pureza e santidade, como a gente conversou ontem também.
Então, o cristão ele não quer alguém para casar a qualquer custo e nem de qualquer jeito. E a gente vive numa época, na verdade, sim, a gente passou por várias épocas sobre relacionamentos, sobre dates, né? Esse processo de conhecer alguém, que às vezes é bem cansativo, porque não estava nesse processo há muito tempo, de conversar, de conhecer, de entender a pessoa, vai mudando. Teve uma época que ninguém aqui viveu, que as pessoas se conheciam através de cartas, trocavam cartas. Ninguém aqui viveu isso, né? Eu vivi. Era uma época de trocar cartinhas na escola, não tinha esse negócio de celular para mandar mensagem. E na maioria assim, das vezes as coisas eram muito pessoalmente, aquela coisa de ir lá na varanda da casa da mulher e conhecer, e os pais estão ali, ó, na varanda, de dentro de casa olhando. Teve a época do telefone, que eram horas e horas e horas de conversa. Não sei se vocês sabem, jovens, mas tinha uma época que as pessoas falavam ao telefone, não era só mandar mensagem, o telefone funcionava também para ligar. E eu vivi essa época, mas hoje em dia eu detesto que me liguem. Eu detesto que falem comigo no telefone. E nessas épocas era até um pouco mais incomum ver pessoas casando com pessoas distantes, de outras cidades, porque era mais difícil conhecer e ter esse tipo de contato. E aí veio a época do MSN, do ICQ, que vocês também né, conhecem, os bate-papos, tipo UOL, né? E ali tinham horas específicas para você conversar dentro desses chats, indiretas para você colocar lá na descrição do ICQ, do MSN, mas você sabe o que é isso, né? E agora a gente está numa época de 24 horas conectadas. 24 horas trocando mensagens, trocando experiências, trocando, né, conversando o dia inteiro com aquela pessoa que você está conhecendo, informando o seu dia inteiro, sabendo o dia inteiro da pessoa, sabendo a vida inteira da pessoa de uma forma ali muito, muito intensa que não acontecia antes. E com esses recursos que nós temos hoje, você sacode uma árvore aí e cai um monte de casal que se conheceu em cidades totalmente assim, fora, né? Eu e o Diego, a gente não morava na mesma cidade, a gente se conheceu através de uma seguidora, inclusive, que me apresentou a ele, né? Que nos apresentou. Então isso facilitou as coisas e facilitou muito, mas isso também abriu mais espaço, mais brecha para disputa com o coração do outro. Abriu mais brecha para aquilo que a gente chama de defraudação emocional, de você defraudar uma pessoa, de você se envolver com ela emocionalmente, de você trocar, e como eu falei, passar um dia inteiro falando com aquela pessoa, informando toda a sua vida, mas sem assumir nenhum compromisso. E se você está aberto, gente, e intencional para conhecer uma pessoa para casar, e eu espero que ontem quem está solteiro tenha visto que, tenha entendido que está tudo bem, você está aberto e intencional para conhecer outra pessoa, isso é bom. Isso é bom. Você precisa pensar com pureza, com santidade, com sabedoria e com piedade nesse processo de conhecer alguém. Porque a Bíblia, ela fala muito mais sobre essas aproximações do que a gente quer admitir. Porque se a gente não admite, se a gente fala assim, não, a Bíblia não fala sobre isso, não tem namoro na Bíblia e tudo mais, aí a gente faz de qualquer jeito, aí os crentes fazem de qualquer jeito. Os crentes se igualam ao mundo, na forma como vão se conhecer, na forma como vão namorar, no final das contas, né? Então, para começar, eu gosto muito de como os autores de Sexo, Namoro e Relacionamento, não é um livro que eu concordo 100% com ele, mas tem coisas muito boas. E eu gosto muito como ele chama a atenção para a gente para as categorias de relacionamento que Deus mesmo criou. Então, presta atenção. Deus agrupou os relacionamentos homem e mulher em 3 categorias e 3 categorias apenas. Não tem mais categorias que essas. Que é o relacionamento familiar. Isso é um relacionamento que Deus criou, um relacionamento que Deus criou entre homem e mulher. O relacionamento conjugal e o relacionamento com o próximo. O relacionamento familiar, como o Levítico 18:6 fala, nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Estamos todos de acordo.
No relacionamento conjugal, que é no contexto do casamento, as relações sexuais elas não são apenas permitidas, como elas são ordenadas. E no relacionamento com o próximo, estão todos os outros relacionamentos que não se encaixam na família ou no cônjuge. Então aqui estão seus amigos, aqui estão suas amigas, aqui estão as pessoas que você está conhecendo, aqui estão as pessoas que você está saindo e as pessoas que você está namorando. A pessoa que você está namorando, ela não está na categoria cônjuge, ela não está na categoria familiar. E eu estou muito com esses autores quando eles falam que parte da razão de ter tanta confusão sobre esse processo de conhecer alguém é porque, e aplicar a pureza, e aplicar o padrão bíblico, é que a gente inventou uma nova categoria, que Deus não criou essa nova categoria, que é uma categoria à parte das Escrituras, que é esse namoro, gente, que é esse namoro como o mundo vê o namoro, como o mundo vive o namoro. Que é o date, é o encontro, e antes o namoro era uma coisa que o rapaz e a moça faziam, eles saíam para um encontro. Hoje em dia, namoro é algo que eles são, né? Então, o namoro, mesmo cristão, tem sido cada vez mais distanciado daquilo que a Bíblia coloca que é o relacionamento com o seu próximo. E os autores de Sexo, Namoro e Relacionamento, eles dizem que é isso que eles querem dizer. A Bíblia silencia sobre os limites sexuais dentro do namoro precisamente porque Deus não vê o relacionamento do namoro como algo distinto do relacionamento com o próximo. Mas como cristãos, a gente tem que ter esse fundamento muito claro, muito, muito claro. Qualquer pessoa não casada está vinculada aos padrões de pureza que Deus definiu para o relacionamento com o próximo. Isso eu não sei porque na palavra de Deus você não deve fazer nada com alguém do sexo oposto que você não faria com você não faria com alguém que é seu irmão em Cristo, com Cristo. A pessoa que você está namorando, se você não está no casamento ainda, ela é apenas, isso é muita coisa, mas entenda, ela é sua irmã em Cristo, ele é seu irmão em Cristo. Isso é suficiente para você saber o quão longe é longe demais. Isso já responde o quão longe é longe demais. Os pastores não precisavam ter que ficar respondendo isso nos aconselhamentos. Ah, Ana, então você está dizendo que você é contra o namoro? Não. Eu já fui contra o namoro. E aí eu deixei de ser contra o namoro. Porque assim, eu sou contra o namoro da forma como o mundo lida com o namoro. E que na igreja pega-se isso também, né? E lida dessa forma também. Mas é isso, no meu entendimento, e esse é o meu entendimento, eu não estou falando, sou eu, minha opinião. Eu não sou contra o namoro, eu sou contra o namoro como o mundo lida com o namoro. E eu não sou contra porque com ou sem o namoro, que é, de certa forma, uma tentativa de um compromisso no processo de conhecer alguém, a gente também está falhando muito, muito, muito com a clareza das intenções nesse processo de conhecer alguém. E tem muita gente saindo igualmente ferido de relacionamentos que não assumem nada, que não diz que é namoro. Ontem, não vou dizer quem, eu descobri que existe uma nova categoria agora, que é o solteiro não liberado. Alguns rapazes vieram falar assim comigo, amanhã você pode pedir para ficar em pé só os solteiros liberados. Os solteiros não liberados ficarem sentados. Eu falei, meu amigo, meu irmão, que história é essa? Que categoria, que isso agora, né? Então, gente, a gente vê muito acontecendo agora, e no meu ministério com mulheres solteiras é algo que eu lido muito, muito mais do que eu imaginava que podia estar acontecendo, principalmente, vocês desculpem, rapazes, tá? Mas principalmente moças saindo muito magoadas desses processos de conhecer alguém. Porque você vê as pessoas há um tempão conversando, trocando mensagem, o tempo inteiro ali, ele sabe tudo da sua vida, você sabe tudo da vida dele, vocês estão ali trocando uma intimidade, o coração, entregando o coração mesmo, ele está cuidando do seu coração de uma forma assim,
que já passou do limite do que um amigo, do que um irmão em Cristo deveria estar cuidando do seu coração, já ocupou o lugar do seu pai, já ocupou o lugar do seu pastor no cuidado com o seu coração, está compartilhando uma intimidade emocional gigantesca, e quando você vai lá perguntar o que está rolando entre eles, eles falam que são só amigos. Somos só amigos. E não só quando alguém pergunta de fora. De fato, dentro daquela relação sem limite, um dos dois não sabe o que está rolando ali. Eles não são claros um com o outro. E aí vem toda sorte de confusão, toda sorte de defraudação. E nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de verdade. Nosso Deus é um Deus de clareza. Não é para ter esse tipo de confusão. Não é para você criar esse tipo de confusão com uma imagem de Deus redimida pelo sangue do Senhor. Você não deve fazer isso com uma irmã em Cristo. Gostando ou não, o termo do que está rolando entre vocês, que não são casados nem noivos, mas estão aí nesse romancezinho não assumido, né, que tem algum nível de exclusividade, a linguagem que estamos dando no momento em que nós vivemos é namoro, dating, o que você quiser. Então, assim, até teve recentemente, um monte de gente começou a compartilhar comigo, porque eu compartilhei um caso. Aí várias pessoas, até as mães de meninas, falando pra mim: Ana, aconteceu isso com a minha filha, tava há 1 ano conversando com o cara, já marcando de se encontrar, de repente ele sumiu e apareceu noivo de outra. Por quê? Porque não estava havendo clareza nesse processo de relacionamento. É isso que a gente está chamando de defraudação. Queria que a gente lesse Efésios 5, 31 e 32 e Gênesis 2, 24 e 25. Efésios 5, 31 e 32 diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Em Gênesis, voltando lá para o começo, 2, 24 e 25 diz: Por isso, deixa o homem pai e mãe, que se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Isso é um lindo retrato do que é o casamento, meus irmãos. Mas, além disso, ele nos diz sobre o tipo de relacionamento que está envolvido no casamento. O que está envolvido no casamento? Compromisso, que é um comprometimento irrevogável, intimidade e interdependência. E a ordem é essa: comprometimento tem que vir antes da intimidade, tem que vir antes da interdependência. O comprometimento no casamento ele é irrevogável, como vocês sabem. O homem e a mulher estão completamente comprometidos, amando como Cristo ama a igreja, e o homem está praticando o autossacrifício pela sua mulher. E a mulher também está comprometida, submetendo-se à autoridade do seu marido. E isso o Diego vai falar especificamente numa das pregações dele. E eles se tornarão uma só carne. Isso é sobre intimidade. No casamento, intimidade espiritual, intimidade emocional, intimidade física. E esse comprometimento aqui, ele vai se realizar através da fidelidade. Homem e mulher vão compartilhar paixões, sonhos. E tem a interdependência, que no casamento, as pessoas, esse casal, eles são mais do que duas, não são mais duas pessoas fazendo suas coisas, mas são um time, uma equipe trabalhando junto. Os cristãos que honram a Deus e honram o casamento, buscam o casamento e não namorinhos para satisfazer essa ordem, para satisfazer isso que está envolvido aqui. Não namorinhos para ter intimidade sem comprometimento. Portanto, quando você está num processo de conhecer uma moça, de conhecer um rapaz, você tem que fazer isso com propósito e com pureza. E esse relacionamento de vocês, de estar meio de conversinha, ele tem que crescer num comprometimento. E apenas isso, antes de casar. É só no comprometimento que esse processo vai
tem que seguir, inclusive no namoro. E a tendência é a gente inverter essa ordem. E são muitos namoros aí cheios de intimidade e interdependência, sem nenhum comprometimento. São muitas amizades sem limites com sexo oposto, cheias de compartilhamento de intimidade de alma, cheias de compartilhamento de coração, sem nenhum comprometimento. E vejam, gente, é claro que num primeiro encontro, segundo encontro, tá conversando com a pessoa. Outro dia uma menina cristã mandou assim: eu tô conversando com o rapaz há uma semana, quando é que eu posso dar uma intimada? Falei, minha irmã, uma semana, calma. Calma, uma semana, segura aí. Então, é claro que no primeiro encontro as expectativas elas são baixas, porque o comprometimento ele é baixo. Não existe uma expectativa de exclusividade, não tem tempo juntos ali. Então, você sabe que você não pode esperar nem cobrar isso. E você tem que pensar nessas primeiras conversas como conversas. São conversas, usando mais o intelecto. Lembra que a gente falou ontem das ordens, das emoções, dos sentimentos e do intelecto no coração? A gente tem que... Lembra, vocês não são mais crianças igual Arthur? Pronto, o intelecto tem que funcionar mais aqui tem que mandar, ele tem que comandar ali. Então não fica criando expectativa só porque o rapaz te deu um oi. Não fica criando expectativa só porque a moça te respondeu o que você mandou no Instagram. Não fica criando expectativa, pelo amor de Deus, não cria expectativa por causa de um likezinho no story do Instagram, gente. Vocês merecem mais do que isso. Então, qual é o nível de comprometimento no primeiro encontro? É o nível de comprometimento de um irmão e de uma irmã em Cristo, com muito cuidado e com muito respeito. Mas à medida que vocês vão caminhando juntos, que vocês estão se conhecendo, que vocês estão se envolvendo, que estão ali entregando o coração, e já saíram algumas vezes, as conversas estão frequentes, o nível de comprometimento precisa começar a crescer. Você precisa observar esse comprometimento crescendo. Porque se ele não for crescendo, você precisa dar passinhos para trás e não passinhos para frente, para aprender de alguma forma nesse relacionamento. Você tem que guardar o seu coração nesse processo, e essa costuma ser uma luta um pouco mais difícil para as mulheres, porque as mulheres criam muita expectativa, né? E criam uma ideia de comprometimento, às vezes, onde ele não tem. Então, não começa esse processo de conhecer alguém já sonhando com casamento, já imaginando como é que vai ser os filhos, aí usa aquele aplicativo para ver como é que eles não. Não, gente, não faz isso, tá? Não tente despertar o amor romântico em você, nem no outro, fora do casamento. Minhas irmãs, não entreguem no seu coração para um homem até saber o que ele planeja fazer com seu coração. E se ele tem maturidade espiritual em condição de fazer o que ele diz. E isso você sabe exigindo clareza. É clareza. Não é como nas historinhas que a gente lê, nos filmes que a gente vê, que a gente acha bonitinho todo aquele ar de mistério, de joguinho. Aí alguém, não vou dizer quem me disse ontem, que um problema que acontece muito entre jovens é que o rapaz, ele não quer, ele fica com medo de chegar na moça e tal. Vocês param de frouxidão. E aí, o rapaz, quando chega na moça, às vezes ela até quer, mas aí ela fica fazendo joguinhos, fazendo de difícil. Gente, minhas irmãs, já tá difícil, vocês não precisam dificultar mais ainda. Não, gente, é porque a gente acha bonitinho mesmo, como os filmes falam, como os livros contam, mas nós, como igreja, um crente, ele não precisa ficar nesses joguinhos de falta de clareza, de, eu quero fazer um negocinho para ficar bonitinho igual aquela novela que eu vi. Ei, você é filha de um Deus da verdade, ou você quer ou você não quer. Você quer ou você não quer. É claro que a gente tem vários casais aí, a gente conhece vários casais que no começo alguém não quer, aí depois a coisa vai andando e lá, não queria no começo, depois casou. Acontece, mas que não seja por causa de joguinho. Que não seja assim, eu até queria, mas eu vou fazer de difícil aqui.
Eu vou fazer de difícil. Aí fica complicado, né? E, meus irmãos, não tentem conquistar o coração de uma mulher se você não quer ou se você não pode guardar o coração dessa mulher. O ponto é simples, você não tem que se comprometer, você não deve se comprometer romanticamente a um relacionamento que não esteja explicitamente se movendo para o casamento. Então deveria ser bem simples calcular que se você não tem previsão de poder casar, se você está muito longe, você está naquela coisa assim, de muitas coisas ainda para fazer para poder casar, você sabe que vai demorar anos para você poder casar, deveria ser fácil de calcular que é sábio não começar o namoro. Por isso que você tem que escutar a mamãe e o papai. Quando a mãe e o pai falam, não, filha, você vai esperar até tal idade para você poder namorar. Que aqui, eu não sei se tem gente nessa situação, mas é isso, gente. E apenas que os homens precisam estar prontos para segurar fielmente o coração de uma mulher antes de começar a se relacionar com ela. Não pense que você vai estar só segurando as mãos dela. Você vai estar segurando, cuidando do coração dela também. E se você não pode fazer isso, não entre em namoro. É para ser simples. Mas veja, um parênteses. Uma vez que você começa, você não é obrigado a ir até o fim, tá? É preciso fazer esse parênteses. Por quê? Porque o namoro não é um compromisso como o casamento. Então não ache que porque você, moça, rapaz, eu comecei e tal, eu fiz tudo direitinho, mas comecei lá aquele namoro e aí fui vendo que não vai ser isso. Assuma que não vai ser isso. Não deixe a coisa durar mais tempo. Lembra, clareza, verdade, que é quem nós devemos imitar, o nosso Senhor. Não deixe segurar mais tempo. Você já sabe que não é para você. E não adianta, gente. Alguém vai sair magoado de qualquer forma. Entendeu? Mas é melhor sair, essa mágoa que vai ser tratada, ela sair através de verdade, através de clareza, através de honestidade, do que sair magoado porque você continuou, mesmo não querendo e empurrando, até você encontrar outra pessoa, que isso acontece, né? E isso, gente, de você amar o próximo como a você mesmo, você entender que você está se relacionando com uma irmã em Cristo, tem um aspecto que é bem chatinho, que eu vou dizer assim para quem está namorando. Vocês não vão gostar de ouvir não, mas é uma verdade e que a gente vê muito acontecer na igreja, né? Gente, pode ser, minha irmã, pode ser que o rapaz que você está namorando hoje seja futuro marido de outra irmã em Cristo sua. E, meu irmão, a mulher que você está namorando hoje pode vir a ser a futura esposa de um irmão em Cristo seu. Então, já pensou? Já pensou? Você pode estar encontrando aí, se relacionando com a esposa de um irmão em Cristo. Pensa nas coisas que estão acontecendo dentro desse seu namoro. Aqui no meu papel está escrito pausa dramática. Então eu vou fazer uma pausa dramática. Você vai olhar para a pessoa que você está saindo, meus irmãos, como uma portadora, como um portador da imagem de Deus, uma filha de Deus, um filho de Deus, ao invés de você olhar como uma coisa para ser usada para você desfrutar de algum prazer, seja ele emocional ou físico. Quer dizer que o relacionamento que você está tendo, quer você esteja conversando com alguém, quer você esteja no namoro com alguém, esse relacionamento ele precisa acabar. O foco de vocês tem que ser acabar com esse namoro, acabar com esse relacionamento, seja ele no fim mesmo ou seja ele no casamento. Ele tem que acabar. Diante disso, existem limites que precisam ser claros nesse processo de conhecer alguém, para que a paixão aconteça com pureza também. Então vocês me dizem, diante de tudo isso que eu falei, tá tudo bem um homem e uma mulher ficarem saindo o tempo inteiro sozinhos, enganando um coração, entregando o coração um para o outro, conversando o dia inteiro no WhatsApp, de noite, de madrugada, sem hora para isso, sem limite, e os dois dizendo que não têm interesse romântico no outro?
Se responder sim, me esperam ali atrás, como a gente conversa depois. Se dizer que tá tudo bem, mas a gente já conversar ali depois. Ô, gente, se você faz parte de um relacionamento como esse, se você me esperar no final e dizer assim, não, Ana, eu tô num relacionamento assim, e é só meu amigo, é só minha amiga. A gente se fala assim o dia inteiro, a gente sai sozinho juntos, eu conto tudo pra ele, ele aponta tudo pra mim. E você vier pra mim e disser que vocês são só amigos, vocês vão ser o primeiro casal em todo o meu tempo de ministério que realmente um dos dois não está interessado no outro. Que eu já vi. Então, veja que todo tipo de envolvimento com o sexo oposto, que envolve uma intimidade imprudente, com intenções incertas e bagunçadas, é pura tolice. É pura tolice. E veja, moças, vou falar com as moças, rapazes, porque vocês estão difíceis. Cuidado, sabe por quê? Porque às vezes você tá aí nessa, e eu conheço moças que estão há anos nessa, há anos. Às vezes tem outro rapaz que tá interessado em você, que quer assumir você, mas ele não vai chegar em você porque ele não sabe o que está acontecendo aí entre você e esse seu amigo que você não desnuda. Sabe? E outra coisa que também é bastante triste. Você está aí há anos, e esse seu amigo, né, não te assume, não quer nada. Mas uma hora ele vai assumir alguém. E ele não vai continuar a amizade com você como ela está agora. Então, quando você diz que é só uma amizade, se é só uma amizade, por que quando ele casar, e você sabe que quando ele casar, essas conversinhas o dia inteiro já eram. Você ficar colocando o seu coração para ele me dar, acabou. Ei, ele não vai fazer isso. Quer a esposa dele mande ou não, mas a esposa dele ainda não vai deixar. Então, se é só amizade, e quando ele casar, isso não vai continuar, tem alguma coisa errada com essa amizade de vocês. E veja que muitos homens adultos, eles ficam buscando essa amizade com mulheres porque eles têm necessidade de uma companhia feminina. Mas eles não estão dispostos a assumir um comprometimento para o casamento. Mas é de casamento que ele precisa. Então, você ficar saindo aí, né? Você ficar dando corda para esse seu amigo que não quer assumir um relacionamento, mas está sempre aí com as amiguinhas aí segurando nas cordas, você está não permitindo que ele amadureça. Isso é uma coisa que foi interferindo na maturidade do homem. Existe amizade entre homem e mulher? Eu não estou aqui dizendo que não existe, mas é uma amizade com limites. Limites muito bem estabelecidos. E eu não preciso argumentar muito. Vocês sabem que na igreja, na comunhão da igreja, nós temos que nos relacionar com todos da igreja. Com as mulheres mais velhas, com as mulheres mais novas, com as crianças, com os casados, com os solteiros, com todo mundo. Deus colocou a gente num corpo para que nós tenhamos comunhão com essas pessoas. Mas, gente, as conversas que eu tenho com uma criança não são as mesmas que eu tenho com meu marido, não são as mesmas que eu tenho com meu pastor, não são as mesmas que eu tenho com um casal de amigos nossos. Os relacionamentos dentro da igreja, eles são diferentes, eles têm limites nesses seus relacionamentos. Uma conversa que eu tenho com uma senhora mais velha, sentada num café, é totalmente diferente daquela conversa que eu vou ter com uma amiga minha mais próxima ali, que está vivendo aquela mesma situação que eu. Então, por que a gente vai achar que o relacionamento de amizade entre um homem e uma mulher, que são irmãos em Cristo, pode ser igual o que eu tenho com a minha amiga? Porque tem gente que gosta de falar isso, né? Ah, não, eu tenho muita dificuldade de fazer amizade com mulheres. Eu só tenho amigos homens. É muito mais fácil fazer amigos homens. Eu não vou entrar nesse assunto, você lê o livro Lidas contra a Rivalidade Feminina, que lá você vai entender o que eu estou falando. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A amizade que você vai ter com um rapaz, um relacionamento entre irmãos em Cristo, não é a mesma coisa que você vai ter com uma irmã em Cristo. Não é no mesmo nível, tem limites. E como nós nos relacionamos com essa diversidade toda, é diferente. 1 Timóteo 5, 1, 2 diz: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a Caio,
aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, a moças como a irmãs, por toda pureza. Isso quer dizer que aos homens não tratem a moça da igreja diferente de uma irmã em Cristo. Porque você tratar uma irmã da igreja como uma irmã em Cristo é diferente de você tratá-la como uma pretendente, caso não seja sua intenção que ela seja sua pretendente. E mulheres, tratar os rapazes da igreja como irmãos é diferente de tratá-los como pretendentes, caso isso não seja de fato a sua intenção. Porque mulheres também fazem isso. Eu estou à defesa das mulheres aqui, mas elas também fazem isso, de ficar segurando ali, né? Ah, não, ele gosta de mim, eu vou ficar segurando, né, o irmãozinho, caso não apareça lá o outro que eu quero. Mulher também gosta de fazer isso, mulher também sabe fazer isso. O que nós precisamos nos relacionamentos com o sexo oposto que estão se conhecendo é de clareza, propósito, pureza. Busque muito mais clareza do que intimidade nesse relacionamento de se conhecer, nesse namoro que você está. O autor de Ainda Não Casei diz exatamente assim: enquanto o grande prêmio do casamento é a intimidade centrada em Cristo, o grande prêmio do namoro é a clareza centrada em Cristo. Iludir uma irmã em Cristo, enganá-la, mentir, defraudar, causar decepções, não é uma atitude de um cristão. Não é uma atitude de uma cristã. O homem não é obrigado a se comprometer com uma mulher, de forma alguma, mas ele é obrigado a ser claro e honesto sobre as suas intenções, sobre o seu comprometimento. E o propósito do namoro cristão, se você está num namoro, o propósito não é ficar passando tempo, não é ficar suprindo carência, não é ficar assistindo filminho no escurinho. Não é esse o propósito do namoro. O propósito do namoro cristão é que vocês cheguem a uma conclusão, se vocês vão casar ou se vocês não vão casar. E quando? É muito bom que tenha aí um prazo, para você saiba um prazo. Não, a gente está namorando, mas é porque a gente vai noivar a partir de tal momento, que tenha clareza, que tenha intenção no que vocês estão fazendo. E nesse processo de deixar as coisas claras, é claro que a intimidade emocional ela vai sendo desenvolvida à medida que a clareza ela vai crescendo e dando espaço e dando passos para o comprometimento. Mas o erro é justamente crer que por meio da intimidade é que vai surgir a clareza. Não é por meio da intimidade que a clareza vai surgir, como se o namoro fosse um ensaio para o casamento. O namoro não é um ensaio para o casamento. E isso é o que o mundo grita muito alto. Deus não deseja que a sua busca pelo casamento seja uma busca arriscada. Ele não quer que você busque pelo casamento andando nas beiradinhas aí da tentação. De forma alguma. Deus planejou intimidade para dentro do pacto, do casamento, para te proteger. É para o seu próprio bem. Ore por isso desde o começo. Coloque em oração esse processo de conhecer alguém. Começou a conversar com alguém. Ore ao Senhor por isso. Peça a Deus por sabedoria, por discernimento, para ter clareza tanto para você quanto para o outro. Seja clara com você diante de Deus. Por que eu estou dedicando meu tempo? Por que eu estou dedicando meu esforço com esse rapaz? Por que eu estou dedicando meu tempo? Por que eu estou dedicando meu esforço com essa moça? Eu estou vendo nele um potencial marido? Eu estou vendo nela uma potencial esposa? Busque clareza com a sua família. Não exclua a sua família desse processo de conhecer alguém. Não exclua a igreja desse processo de conhecer alguém. Gente, a igreja é tão importante nesse processo. Ainda mais conhecendo pessoas distantes também. Você se envolver com a igreja do rapaz. Conheça pessoas que conhecem ele na igreja dele. Converse com o pastor dele. Vocês já estão aí num processo mais à frente de conversa? Conheça o pastor dele. Se ele vier com uma conversinha de que não, agora não, aí você, conheça as pessoas que conhecem ele. Seria muito bom, gente, se o homem declarasse o seu interesse. Se a mulher que sabe que não quer, que não tem interesse, deixasse isso muito claro. E como é que a mulher deve agir se ela não tiver clareza da parte dele? Ela deve dar passos para trás e não passos para frente.
E eu gosto também desse livro Paixão e Pureza, da Elizabeth Elliot. Ela fala sobre essa questão de que, assim, quem tem que chegar é o rapaz. Quem tem que falar, quem tem que chegar para você e dizer que está interessado é o rapaz. E eu acho legal que ela bota vários exemplos, assim, que na época dela eram cartas que ela respondia, ela recebia muitas cartas depois das palestras que ela dava, e ela respondia essas cartas. E ela diz que ela mostra que tem várias perguntas que as mulheres falam, assim, né? Tipo, mas e se eu só der uma indiretinha? Não, deixa o rapaz tomar a iniciativa. Diego vai falar um pouquinho sobre isso também? Mas, enfim, no livro Ainda Não Casei, ele diz que nós fazemos perguntas diferentes quando nós estamos atrás de clareza ou quando nós estamos atrás de intimidade. Até onde posso ir? Que tipo de toque é permitido? Ele é suficientemente cristão para namorar? Isso é quando você está procurando intimidade. Agora, quando você está procurando alguém para casar, suas perguntas são: ele ama Jesus mais do que ele ama a mim? Ela costuma cumprir as promessas que ela faz? Eu consigo vê-lo exibindo autocontrole? Ou se ele mostra comprometimento em buscar aquilo que ele quer? Ela está disposta a me chamar a atenção de forma amorosa, de forma amigável, quando eu estou errada? Em tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a você mesmo. Conhecemos a mais alta expressão do amor, o amor que nos amou quando nós ainda éramos inimigos desse amor e não tínhamos nenhum atrativo. Foi um amor sacrificial. E ele nos fez filhas e filhos amados. Então a gente não precisa, eu já achei. Você, minha irmã, você, meu irmão, não precisa buscar desesperadamente por um casamento, não precisa buscar desesperadamente por aceitação e por falsos amores terrenos, porque você não vai se contentar com nada mais do que o amor que vem de Deus. E você já tem o maior de todos os amores. Esse foi o melhor conselho que eu recebi na época que eu estava solteira do meu pastor. Porque eu já estava solteira, aí veio 30 anos, 31 anos, meu Deus do céu. E aí eu ficava naquela assim, será que eu estou sendo muito exigente? E o melhor conselho que eu recebi do meu pastor foi justamente: não aceite nada menos do que a palavra de Deus diz que você deve aceitar. Não temos que estar desesperados ao casamento ao ponto de aceitar qualquer coisa. Não quer dizer que você vai ficar esperando um príncipe num cavalo branco, que isso não existe. Mas é por causa da cruz de Cristo que os nossos relacionamentos com o próximo podem e devem ser livres do pecado. Jesus nos redimiu para que a gente possa amar uns aos outros como Ele deseja que nós amemos. E é isso. Se você olhar para a mulher que está aqui no congresso solteiro, se você, mulher, olhar para o rapaz que está aqui solteiro, se você olhar para sua namorada, se você olhar para o seu namorado, a pessoa que está conversando, como uma imagem de Deus, uma refeita à imagem de Cristo, alguém que é sua irmã em Cristo, é seu irmão em Cristo. Se você enxergar a pessoa da forma como Deus a vê, como você vai ter coragem de tratar essa pessoa no processo de conhecer ela como uma coisa, como um objeto para sua satisfação? Não tem como. Nós temos que nos revestir como eleitos de Deus, como santos e amados, como diz em Colossenses 3. E esses recursos são da graça de Deus, são resposta para o nosso relacionamento com os outros. Em Mateus 19:6, diz que de modo que já não somos mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus é o casamenteiro que você está procurando. Deus é o povo inteiro. Alguém fala isso ainda? Não? Deus que é o povo inteiro. É Ele que conduz um ao outro. Então, ore pelo casamento que você deseja. Muita gente fica com essa dúvida, né? Assim, se eu estou contente na minha vida de solteira, se eu estou satisfeita como solteira, eu devo orar pelo casamento? Claro, ore pelo casamento.
Ore justamente porque é Deus que conduz e é Deus que está com você. Peça a Deus na sua oração que Ele cresça em você. Ore clamando que Ele trabalhe na sua satisfação. Ore pedindo a Deus pelo homem que você quer. Ore pedindo a Deus pela mulher que você quer. Mas sabendo sempre na sua oração que Deus vai fazer conforme a vontade dEle. E confie nisso. Porque Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe melhor do que você o que é melhor para você. Ore confiado de que a vontade dele é soberana, boa e agradável. Confie que Ele está com você quando você sofre por não ter o que você quer ou por ter o que você não quer. Você tem o privilégio de colocar tudo diante de Deus em oração por causa de Jesus. Você pode colocar a conversão do seu familiar, você pode colocar a dor no dedo que você está sentindo, a situação financeira que você está vivendo. Você pode colocar em oração para não chover no dia do seu casamento, que a receita que você está fazendo dê certo. Você pode orar a Deus e você deve orar a Deus pelo casamento que você deseja. Que você tenha forças para mais um dia. Que num dia que você está se sentindo muito sozinha, num dia que você está se sentindo muito sozinho, que o Senhor esteja com você e que Ele te preencha. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui. O Senhor abençoe, Pai, o processo das pessoas que estão aqui se conhecendo, que estão aqui namorando. Que o Senhor abençoe seus corações, as suas mentes, para que eles busquem clareza no relacionamento deles, que eles busquem pureza, que eles enxerguem um ao outro como o Senhor os enxerga, e que isso molde suas ações, que isso molde as suas conversas, que isso molde a forma como eles vão amar um ao outro, como irmãos em Cristo. Que o Senhor abençoe o restante da conferência, que o Senhor abençoe as pregações seguintes e o bate-papo que teremos em breve. Em nome de Jesus. Amém.